você pode dar um binóculo na mão do Palmeiras, que o Palmeiras não acompanha mais o Flamengo. Também acho. O pessoal reclama, e é verdade. Gente, quem assistiu o Palmeiras... Caiu na realidade, gente. Caiu na realidade. Porra, vocês têm um pouco de honestidade dentro de vocês, mas com vocês mesmo. Vocês estão sendo desonestos com vocês mesmo. O que vocês estão falando, vocês estão sendo desonestos com vocês mesmo. Acreditar que o Abel Ferreira traz alguma coisa de bom para o Palmeiras hoje, você está sendo desonesto com você mesmo. Não, e aí que acreditar, André, que o ataque do Arrascaeta e o Veiga. Gente, não coloca, pelo amor de Deus, o Veiga na prateleira do Arrascaeta. Não coloca. O palmeirense, não faça a gente passar mais vergonha. Não coloque o Rafael Veiga na prateleira do Arrascaeta, por favor. Eu não quero passar vergonha, não quero, te juro, não quero. Não coloque o Estevão como a maior revelação do futebol brasileiro, porque ele não o é. Nação, mais um post aqui trazendo para vocês aí, rapaz. A mídia, as mídias rivais aí por todo o Brasil, tem vascaíno, tem palmeirense, tem São Paulino, tem torcedor do Grêmio, mídia gaúcha, todos em choques aí com o Flamengo, que não se conforma aí com a superioridade que o Flamengo está tendo aí contra todos os times do futebol brasileiro. Tá chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, deixe seu like, se inscreva, ative o sino, vamos deixar na descrição desse vídeo todos os links aí para deixar os créditos, direitos autorais do Opina Porco, tem um canal gigante do Vasco, tem a Placar TV, tem um debate raiz, todos os vídeos estarão aqui na descrição desse vídeo. Vamos aqui para esse corte. O Mundial de Clubes começou recentemente, né? Acho que tem uma semana, se completará agora, amanhã uma semana do Mundial de Clubes. Desde o início, o Vascaíno acho que ficou meio a parte dessa ideia da Copa do Mundo de Clubes, porque o Vasco não está presente. Teve a situação do Fluminense, tem a situação do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo, os três rivais do Vasco da Gama, os três dos quatro grandes, a não ser o Vasco, estão participando desse Mundial. Mas eu acho que o Vascaíno talvez não tinha dimensão do que estava acontecendo. Essa é a realidade. Eu, Lucas, pelo menos, estava sem essa dimensão da ausência do Vasco. E agora, além da participação em si, porque eu acho que todo mundo pensou que o Botafogo ia a passeio, o Fluminense ia a passeio, o Flamengo ia a passeio, iriam ser eliminados ali nas fases de grupos, e é isso, ia ficar por isso mesmo. Mas não tá acontecendo, cara. Os caras, eles estão indo, eles estão ganhando dos gigantes europeus. Bonito passeio, estão indo pra ganhar, cara. E aí o torcedor vascaíno se depara com um sentimento muito ruim. O sentimento de ver os três maiores clubes do Rio estando presentes lá e o Vasco não estando já é ruim. Agora, depois do que eu, Lucas, senti vendo o jogo do Flamengo hoje à tarde, é um sentimento pior. Porque volta a repetir, os caras estão ganhando. E aí eu, Lucas, começo a me deparar com a realidade do Vasco. Porque enquanto o meu maior rival, que é o Flamengo, tá ganhando do Chelsea, eu vejo o Vasco da Gama parado no tempo. Eu queria até ter gravado esse vídeo com a camisa do Vasco da Gama de 1998, que é uma camisa que eu, Lucas, gosto muito de gravar quando o Vasco vive grandes momentos, porque é a maior camisa, né, da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, cara, vamos ser sinceros aqui, vamos ser coerentes aqui. Acabou, cara. Gente, o Vascaíno tá vivendo de passado. O Clube de Regatas Vasco da Gama, ele vive de um passado gigantesco, mas que passou, cara. E se nada for alterado, e se nada for mudado, o Vasco vai continuar ficando para trás, assim como tem ficado nesses últimos anos. Eu lembro muito bem que lá em 2010, 2008, quando eu ainda estava na época de colégio, e via amigos brincando sobre títulos, principalmente ali em 2012, e aí vinha um tricolor falar do título brasileiro, aí vinha um flamenguista falar do título brasileiro, eu falava da Libertadores, pô, mas o meu time ganhou a Libertadores em 98, cara, mas em 2010 a Libertadores era 12 anos atrás, amigo, daqui a 3 anos, vai fazer 30 anos que o Vasco ganhou a Libertadores, e o Vascaíno ainda tem orgulho disso que aconteceu lá atrás. Eu tô dizendo que é pra parar de ter orgulho disso? Não, não é. Mas, cara, tá na hora de virar um pouco a chave.
Tá na hora da gente querer algo pra agora e esquecer do passado. O passado, o Vasco é gigante, mas, amigo, passou. Passou. Tá na hora de mudar, tá na hora de virar a chave, tá na hora, e aí eu vou falar sobre mais o atual, de a gente querer Lloyds Augustos, de parar de querermos Benjamins Garrés, se é que você me entende. Aí você abre o noticiário do Vasco. Dando exatamente o que aconteceu hoje com o Inter Miami, com o Al-Ahly, que foi gol contra, com o próprio com o Porto, perdemos muito gol. É o reflexo de um time fraco e de um treinador que está em outro mundo, que não escala os melhores. O que está acontecendo com o Palmeiras dessa forma não vai conquistar título nenhum. Não tem como, gente. Não tem como. Confronto não vai. Copa não vai. Copa esquece. Campeonato é regularidade, mas do jeito que está indo, já estamos em quarto. Já começa a ver a distância. Se o Flamengo está saindo daqui, se ele for desclassificado, o Flamengo embalou de uma tal forma que a hora que ele chegar no Brasil, ele vai... eu vou repetir. Os times que ficaram no Brasil estão achando que vão levar vantagem. Não vão levar vantagem, porque Botafogo e Flamengo vão chegar na ponta. O Palmeiras, do jeito que saiu, tá aqui. Não mudou nada. O Palmeiras não mudou absolutamente nada. Flamengo evoluiu, Fluminense evoluiu e Botafogo, mais ou menos. O Botafogo eu não boto muita fé. Mas vão voltar na ponta dos cascos. E se o Flamengo der uma disparadinha no Campeonato Brasileiro, você pode dar um binóculo na mão do Palmeiras, que o Palmeiras não acompanha mais o Flamengo. Também acho. O pessoal reclama. E é verdade. Gente, quem assistiu o Palmeiras... Caiu na realidade, gente. Caiu na realidade. Porra, vocês têm um pouco de honestidade dentro de vocês, mas com vocês mesmo. Vocês estão sendo desonestos com vocês mesmo. O que vocês estão falando, vocês estão sendo desonestos com vocês mesmo. Acreditar quando você que o Abel Ferreira traz alguma coisa de bom para o Palmeiras hoje, você está sendo desonesto com você mesmo. Não, e aí quer acreditar, André, que o ataque do Arrascaeta e o Veiga. Gente, não coloca, pelo amor de Deus, o Veiga na prateleira do Arrascaeta. Não coloca. O palmeirense, não faça a gente passar mais vergonha. Não coloque o Rafael Veiga na prateleira do Arrascaeta, por favor. Eu não quero passar vergonha, não quero, te juro, não quero. Não coloque o Estevão como a maior revelação do futebol brasileiro, porque ele não o é. O Estevão de joia... O melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. É uma vergonha falar isso. Não é. Melhor que o Estevão tem 10, 15, 20 no futebol brasileiro. O Arias, então, do Fluminense milhões de vezes melhor que o Estevão. Arias, Garro, Arrascaeta, tem um monte aí. Dá para pegar um monte. O Roleiser do Santos, tem um monte melhor que o Estevão. Que o Estevão é o melhor jogador do futebol brasileiro, não conhece futebol, Lugol. Conhece futebol. É babador de ovo de jogador de Palmeiras. É isso. Abel Ferreira, o Abel precisa ser demitido hoje. Esse time do Inter Miami é de showball. Hashtag vaza agora, Abel. Obrigado, Marcos Vinícius aqui. E o grupos acabou. E com o término da fase de grupos, e enxergar que a equipe do Porto é uma equipe inofensiva, eu falo pra vocês. Na minha opinião, o Palmeiras foi o pior desempenho até agora dos brasileiros. Hoje o Flamengo entra em campo. Só que o Flamengo já carrega 2 vitórias dentro da competição. O Flamengo enfiou 3 gols no Chelsea, mano. Pra quem tá falando assim, mas o Chelsea não tava muito afim e tal. Pra quem tá dando essa desculpa, ganhar de 1-0, 2-1, ok, mas eles enfiaram 3 gols no Chelsea. Nenhum clube europeu, por menor que seja a sua vontade de jogar, leva 3 gols de um adversário da forma como o Chelsea levou do Flamengo. O Flamengo enfiou 3 gols no Chelsea. O Palmeiras não conseguiu fazer gol nenhum no Porto. O Al-Ahly fez 4. Mas o Al-Ahly levou 4 gols. Não, beleza. Mas eu tô falando do número de gols que o Al-Ahly fez. O Palmeiras colocou 2 gols em cima do Al-Ahly. E ontem foi buscar um empate depois de estar tomando um sacode do Inter Miami. Um time de jogadores aposentados que querem viver um lifestyle americano. E aí fala assim, Beckham tá montando um time de futebol lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, ô Alba. Ô Busquets. Fala, Mascherano. Chega aí, mano. Vem ser técnico aqui. A gente faz uma confraternização, treina a hora que a gente quiser. Quartas de finais significa isso. E aí você tem o Flamengo, que pode enfrentar o Boca, e aí você pode ter ainda mais um sul-americano garantido entre os 8 melhores clubes do mundo. Então, eu até compreendo
os torcedores flamenguistas preferirem enfrentar o Benfica. Porque eu acredito que se eu estivesse no lugar e tivesse que escolher... Não, meu amigo, se eu tivesse... Não, se o Palmeiras ia enfrentar o Benfica ou o Boca, eu preferiria o Benfica. Porque o retrospecto com o Palmeiras e Boca Juniors, vocês conhecem, né? Eu não preciso dizer nada pra vocês. Vocês já conhecem qual que é. Então, assim, eu acho que em termos técnicos, táticos, essas duas equipes elas são bem pareadas. Benfica e Boca. E também acho que o Flamengo tem mais time para enfrentar uma dessas duas. A questão é o seguinte, né? O Felipe Luiz ontem, na coletiva, ele foi bem enfático sobre a importância do jogo. Ele falou que até em respeito à própria instituição, Flamengo não é time que entra para cumprir tabela. Flamengo é uma equipe que você tem que entrar pensando em vencer. Que existe também a competitividade natural dentro do próprio elenco e que isso é saudável. Alguns jornalistas tentaram pegar ali um pouco da escalação. O Felipe Luiz, ele foi cauteloso em falar sobre a escolha dos jogadores, em falar o que vai mudar. O que se espera, né? E pelo que ele esboçou também em coletiva, é que alguns jogadores especificamente, jogadores ali que têm um desgaste físico maior, pode ser, por exemplo, até o próprio Arrascaeta, eles sejam poupados por conta disso. Mas não que isso vai ser assim, a gente tá poupando porque já estamos classificados. Não. A gente está poupando porque é necessário pensar de forma estratégica e poupar alguns jogadores, mas sem perder a postura. Sétimo para passar a Juventus. Ou seja, Paulinho, tu acha ligado no Mundial, né? City valoriza mais a Copa do Mundo de Clubes da FIFA do que Premier League, Champions League, Copa qual é a Copa da UEFA que eles jogam lá, a Copa Inglesa? Sim. Eu duvido que o City valorize mais o Super Mundial do que qualquer uma Ainda dessas não. competições. Duvido. Porque assim, ó, o Chelsea, o próprio Chelsea, pô, vocês vão lembrar do jogo agora de quinta-feira, entre Flamengo e Chelsea, foi sexta-feira o jogo, Flamengo e Chelsea. O pessoal do Chelsea tava brigando com os jogadores do Chelsea, brigando com os jogadores do Flamengo. Quem não quer nada, quem tá jogando amistoso não vai brigar com o adversário, não quer nada, é um amistoso mesmo. Não. Eles estão, talvez eles não estejam jogando com força total, com força máxima, isso é uma outra questão. Agora, que eles estão focados, pra mim eles estão focados. Eu acho que o resultado mais expressivo é a vitória do Botafogo contra o PSG. Né? Por tudo que o PSG recentemente fez na final da Champions. O PSG pegou a Inter de Milão e transformou num time comum. E não porque a Inter é ruim, porque o PSG jogou demais. Mas para mim o futebol dentro de campo foi o jogo do Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo deu uma roda no Chelsea. De fato, o Flamengo foi bem melhor do que o Chelsea naquele enfrentamento. Deixa eu dar Se eu alguns pudesse recadinhos. apostar, viu, Lucas? Se eu pudesse Oi. apostar, por exemplo, num time brasileiro, eu apostaria no Flamengo. Hoje o Botafogo, por exemplo, tá, beleza, o importante é passar de fase. Assim, ó, antes de começar a competição, chega para qualquer torcedor do Botafogo, embora que o pessoal do Botafogo tá vibrando com a derrota. Eu não gosto eu não vibro com derrota, mas tudo bem, o cara quer vibrar com derrota, não tem problema. Eu sei que o mais importante é passar de fase. Ok, beleza, tranquilo. Só que na condição atual, era pro Botafogo passar na primeira colocação. Porque o Botafogo, com perdão da redundância, se coloca agora numa chave difícil para ele. Que a tendência é que o Palmeiras passe hoje na primeira posição do Grupo A, aí já teremos nas oitavas Palmeiras e Botafogo. Aí passando pelo Palmeiras, vai pegar Bayern de Munique ou Chelsea. Então, a chave é pior pro Botafogo ficando em segundo. Por que o Botafogo realmente não lutou para ser o primeiro colocado? É só essa interrogação que eu coloco. Então não adianta ganhar do PSG, por exemplo, e perder pro Atlético de Madrid. Então teria sido melhor perder pro PSG e ganhar do Atlético de Madrid. Não sei se dá pra entender. Sim. Tem lógica que eu tô falando também, mas a questão pra mim é isso. Pô, depois que tu passou pelo PSG, que é o maior time da Europa, que enfrentou o Atlético de Madrid e venceu o Atlético por 4-0, a tendência... Os Flamengo. Acho que vamos de time misto, certo? É o correto. O que você faria, Canedinho? Pelo menos os pendurados, né? Porque o primeiro lugar tá segurado. Aí, gente, aí não tem
Eu pouparia todo Não vale a mundo. pena brincar, é Copa. É aquele pique Brasil e Costa Rica em 2002. Correto. Roda ali o time, mantém, beleza, um ou outro titular, vê se o Pedro ganha confiança sendo titular, né? Alguns jogadores que de repente precisam dar um salto ali de competitividade, de confiança, bota esses, mas assim, quem está pendurado, não corra o risco, não vale a pena. Por 2 milhões de dólares, que é o que vale a vitória, né? Acho que não vale a pena, né? Eu também daria uma bela girada em todo mundo e não precisa se preocupar com esse jogo. O Flamengo fez eu não falei do jogo do Flamengo, né? Só para passar rapidinho do jogo do Flamengo da sexta-feira, porque eu não fiz live no sábado. Mas o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo jogou como a gente esperava. O Chelsea é isso aí. O Chelsea também não tá batendo, não assusta mais ninguém lá na Premier League também. E é nessas horas que a gente consegue competir. Contra esses times aí a gente consegue competir. A gente tem muito time brasileiro com muito jogador bom para competir. E o Felipe Luiz, eu li coisa assim, ai, nossa, como ele tem estrela, né? Mexeu no time, tudo que ele mexeu deu certo. Não é estrela isso, gente. Se chama competência isso aí. O Felipe Luiz é muito bom. O Felipe Luiz é muito bom. É o primeiro trabalho dele no futebol profissional. No maior time do Brasil. Ele é muito bom. Uma pressão gigante ao Flamengo, cara. Olha o que ele conseguiu fazer já. Ele é muito bom treinador. Vai errar um dia, como o Abel errou ontem. Às vezes o plano não dá certo. É muito bom. Então, o Flamengo fez uma partidaça, cara. Jogou demais. E na hora que ele tira o Arrascaeta, ele mostra que isso não é estrela. Isso é coragem, isso é competência. Ele tirou o Arrascaeta, cara. Que é o craque do time. Partidaça do Fla, né, Canidinho, que a gente acabou não comentando. Muito, eu tava lá também, fui assistir. Já fui com aquela vibe. Que é o seu time do coração, porra. Assume. Tá bom, não é o time. Não valeu, é, rapaziada. Tchau, valeu. Mas você torceu pro Flamengo. A gente tá torcendo pros brasileiros, vai? Esse acho que é um dos poucos momentos da nossa vida que a gente tá torcendo pelos brasileiros. Todos. Não, lá a gente finge, eu tava com camisa neutra, óbvio que eu não torci, né? Mas, enfim, eu tava trabalhando, né? Tava fazendo meu vlog, contando como é a experiência, até pra galera que tá no Brasil, tá no Rio de Janeiro, pra também se sentir um pouquinho dentro. E aí é meu trabalho, fui lá como trabalho, enfim, fui com vários amigos rubro-negros, é claro, mas já esperava até, porque tava naquele momento, tava naquela vibe, o Botafogo tinha acabado de ganhar do PSG, o Fluminense tinha feito jogo duro com o Dortmund, eu falei, cara, o Flamengo vai ganhar esse jogo. Então, olha esse sol que tá aqui. Pô, o Chelsea, esses caras não vão aguentar. E não aguentaram, né? Fizeram um gol ali numa falha do Wesley e logo depois não aconteceu mais nada pro lado do Chelsea, algumas faltas que bateram para fora e o segundo tempo foi todo do Flamengo, com as mexidas que deram muito certo. Aliás, o Léo Ortiz começou no banco, já ninguém tinha entendido. Aí saiu o Arrascaeta. Ninguém, nossa, soltaram as cornetas. Aí entrou o Wallace Ian antes do Pedro, e é o Wallace Ian que faz o gol. Então, assim, deu tudo certo, assim, realmente para o Flamengo. E o Danilo mesmo tinha frases ditas pelo paparazzo rubro-negro, que é um grande cara, o Gabriel, pelo Guilherme, mas é um influenciador do Flamengo, né? Ele fala com paixão, ele não tem obrigação nenhuma de ser objetivo na análise dele. É isso que você está querendo dizer, entendi, claro. Enfim, e aí para que também jogar essa narrativa, né? É óbvio que, poxa, o Flamengo, só para matar o argumento, né? O Flamengo enfrentou o Chelsea, que foi o campeão da Conference League, e enquanto o Paris Saint-Germain foi o campeão da Champions League. Temos levels, né? Como dizem aqui, né? Temos níveis, prateleiras muito distintas, então beleza, pode ir do estilo do treinador, mas assim, cada um venceu como tinha que vencer, cara. Então, pelo amor de Deus, para que ficar criando rivalidade com isso? Não basta o resto, né? Certo. Sem nação, ficamos por aqui e esse foi mais um post aí que eu preparei para vocês, trazendo essas reações aí dos rivais por todo o Brasil. Teve aí palmeirense, teve vascaíno, São Paulino aí e a mídia gaúcha aí desesperado aí, principalmente os palmeirenses com o Flamengo, já pensando aí na volta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também é líder do Campeonato Brasileiro e isso causa desespero nos rivais brasileiros.